Bom estar aqui. Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O prazer de Davi era estar na casa do Senhor, né? Até porque a maior parte dos pensamentos dele, das coisas espirituais, ele só entendia quando estava no templo, porque ele disse, uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Ele está falando de ação, atitude. Uma coisa eu vou pedir, uma coisa eu farei. Eu estarei na casa do Senhor todos os dias, para aprender no seu templo e contemplar a formosura do Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui. Deus não habita aqui não, mas Ele habita no nosso meio. E quando nós estamos unidos, então a presença do Senhor é real em nossas vidas. E nós precisamos desse combustível, né? Nós precisamos desse alimento para a gente prosseguir a nossa vida, porque problemas eles vão surgir, problemas vão aparecer, a gente vai buscar problema, a gente vai trazer problema para a nossa vida, mas a gente precisa desse alimento para a gente poder administrar aquilo que vem em nossas mãos. Uma vez eu trouxe uma palavra sobre Deus e os problemas, e Deus resolvendo os nossos problemas, né? E é verdade, às vezes a gente procura problema, Deus entra no meio, gasta tempo, mas Ele é misericordioso, Ele vai arrumando a nossa casa, vai arrumando nossas vidas, né? A gente já nasceu, só nascer já é um problema, mas Deus nos ajuda nisso, né? Somos gente, e temos que falar como gente, né? Aquele espírito, precisamos disso, né? Encher nossa alma, encher nossa vida, nós precisamos estar firme, precisamos estar cheio para falar dele, falar do amor dele, não é isso? Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não é nada não, tudo é para Ele. Tá bom demais. Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Irmãos, a gente poderia parar só nesse tema aqui, fechar a Bíblia e ir embora para casa. A escolha é soberana de Deus, mas a decisão é pessoal. É só fechar e ir embora. Não tem necessidade de se falar absolutamente mais nada. Deus é soberano, Ele escolhe, Ele determina, Ele exalta, Ele faz, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa, é da gente, é da pessoa, é pessoal, decidir aquilo que Deus tem para a nossa vida.
Então, Deus escolhe, Ele chama, Ele capacita, mas eu decido querer ser capacitado por Ele. Eu decido fazer a obra dEle. Eu decido fazer o ministério dEle. Eu decido cumprir o chamado dEle. Eu é que decido. Está vendo como é o negócio? Porque quando foi Paulo, caiu lá por terra lá, Paulo decidiu: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. A vida dele mudou ali. A vontade, a decisão, a vontade, a escolha soberana de Deus na vida de Paulo. Mas para Paulo se envolver no ministério, apanhar todos os dias, fundar a igreja, ser apóstolo dos gentios e tal, ensinar nas igrejas, escrever as cartas, a decisão foi dele. Amém? Que nós possamos entender isso. E essa semana aconteceu uma coisa interessante lá na obra. Foi a obra. Porque daqui mais uns 2 ou 3 meses, se Deus quiser, né, querida? Vamos parar, ajudar mais aqui na obra do Senhor. Já decidimos isso ontem e é bênção. Ontem eu fiquei muito feliz, que nós conversamos sobre esse assunto, porque agora lá no MEI, no meu INSS, está lá tudo verdinho, irmão. Aquele sinalzinho que estava X lá, vermelho, agora está tudo verdinho. De acordo com a lei, a regra e tal, você tem direito à aposentadoria. Vai ser bem. Segunda-feira, sem ser amanhã a outra, estarei dando entrada aí, se Deus assim o permitir. Aí vai ser com a lei, e Deus pode dar essa forcinha também, né? Para sair mais rápido e ajudar meu amigo, ajudar aqui a igreja mais e mais. Deus está escrevendo isso aí. E nós precisamos estar juntos, quando o pastor Eugênio diz, gastar mais esse cartucho aí na obra do Senhor, porque não é só trabalho, não é só viver nesse trabalho do dia a dia, não. A gente precisa pensar no futuro, pensar no para que eu fui chamado, se eu sou útil a alguma coisa, eu preciso ser um referencial, eu preciso fazer alguma coisa na igreja, eu preciso ajudar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E depois não tem desculpa, né? Quando Deus dá essa oportunidade para a gente. E essa semana, 70% dos funcionários da obra chegaram para a gente e falaram assim: ô mestre, tu é pastor? Eu falei: eu sou pastor lá fora. Aqui dentro eu sou mestre de obra. Não, eu sei disso. Aí daqui a pouco vieram todo mundo: mas você é pastor? Eu falei: eu sou, mas na igreja, aqui não. Não, porque a gente está pedindo encarecidamente para fazer um culto para a gente aqui na hora do almoço. 10 minutos já é o suficiente. Eu falei assim: isso aqui é um recinto de trabalho, rapaz. Isso aqui não é lugar de fazer culto, não. O fleumático é assim, tem hora que ele dá essa palavra e depois ele fica remoendo. Por que eu falei isso? Não era para ter falado. Fulano ficou triste. Será que ele ficou... Não é assim? Aí eu falei: peraí, não, isso não está certo, não. Isso não está vindo de mim. Aí falei com o engenheiro: já pode fazer o culto. Aí nós começamos, falei: irmão, que benção. 10 minutos, 15. A palavra de Deus sendo pregada, as pessoas chorando, pedindo orientação. Agora, por que falou isso? Porque alguma coisa viu, não é? Não é porque eu sou pastor, não. O pastor tem um monte por aí. Certo, não? Você precisa dar testemunho. Você precisa ser um referencial. E com isso a nossa responsabilidade, ela dobra, sabia disso? Ela aumenta cada dia mais. Eu falei: meu Deus, a minha responsabilidade é muito grande no que falar, na minha postura de homem de Deus, de líder de turma, entendeu? As coisas mudam, mas vamos lá. Então, já estou na mensagem já. A escolha é soberana de Deus, mas a decisão é pessoal. Ou melhor dizer assim, mas a decisão é sua. Né? Nós vamos encontrar isso em Elias e Eliseu, no capítulo 2 de 2 Reis, de 1 a 18, a NVT diz assim, capítulo 2, 2 Reis: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, guarda isso, tá, querido? Olha, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Vamos gravando esses pontos aí que é interessante. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive a sua própria vida, não o deixarei
e desceram junto a Betel. Amém? No versículo 3, o grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Versículo 4, então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Fica aqui em Betel, porque o Senhor me mandou ir ali em Betel. Amém? Aí, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir. Respondeu Eliseu, disse: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Certo? Ele estava em Betel. Fique aqui. Ou seja, descanse. Fique aqui. Não me acompanhe, não. Fique aqui. Porque o Senhor me mandou ir. Ele vai ter um particular comigo lá em Jericó. Ele vai ter um assunto comigo lá em Jericó. Ele vai bater um papo comigo. E talvez você não esteja convidado para isso. Mas fique aqui. E ele disse assim. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Quer dizer, Gilgal, Betel, Jericó e agora Rio Jordão. Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram junto pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil. Por que é difícil, irmãos? Porque estava na impossibilidade de Elias, amém? Aquilo que vem da parte de Deus para a nossa vida é difícil a gente fazer, a gente não tem condições de fazer, a não ser que Deus faça. Ele disse: você me pediu uma coisa muito difícil, eu não tenho condições de fazer isso por você, mas eu vou te dar uma dica que a gente vai ler agora no versículo para frente. E deixarei, e seguiram juntos. Quando chegaram a outra margem, Elias disse: chega-te, posso fazer antes de ser levado embora. Então, o rio abriu, os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir, quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Amém? A escolha é soberana de Deus, mas a decisão é pessoal. Não esquece esse tema não, querido. Leva para a sua vida, leva para a semana toda.
quando Deus estiver falando com você em particular. Ele pode te escolher para você fazer tanta coisa nessa vida. Ele pode te escolher para te dar uma decisão na sua vida. Ou você decide mal ou decide ruim. Mas enfim, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu no redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo dos profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Impressionante, né? O amor que existia nos corações daqueles 50 profetas movimentaram isso. Nós, seu servo, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. As coisas espirituais talvez nós não entendemos. Talvez nós não vamos entender nunca. E às vezes nós vamos procurar o entendimento e não vai ter resposta. Eles quiseram saber aonde foi o corpo de Elias. O amor era tão grande que era 50 homens falando a mesma coisa. Deixa-nos ir. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Deixa a gente procurar o tanto que este homem era amado. O tanto que este homem representava para esses 50 profetas. Era uma coisa impressionante. Não envie ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó, quando eles voltaram e disse. Quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fosse? Impressionante, né? Ele começa a ter um teste ali, o amor dentro daquelas pessoas. Eliseu usou de uma estratégia que ele não podia matar aquele amor, entende? Aquele amor que estava dentro daquelas pessoas ali por Elias, ele não quis matar. Ele poderia ser grosso, ele poderia ser enfático, ele poderia ser crucial, ele poderia ser rude e dizer assim: poxa, não sabe o que Deus fez? Para que vocês vão procurar? Mas ele não. Vai, tira as suas conclusões. Quer dizer, não, Eliseu não quis matar o amor que estava dentro daquelas pessoas. E no início da nossa conversa, Deus, Ele escolhe pela sua soberania, mas a decisão é pessoal. Eu posso decidir estar aqui todos os domingos, eu posso decidir fazer evangelismo, eu poderia decidir lá na obra não fazer o culto, mas acontece que a escolha de Deus no coração daquelas pessoas partiu de Deus para a vida deles. Amém. E eles estão lá, estão chorando. O outro, coitado, já estava dormindo na rua porque foi despejado. E as pessoas querendo mandar ele embora, eu falei: não vai mandar não, deixa ele aí. Ele está lá chorando, aceitou Jesus. Ele falou: minha vida não tem mais jeito. Eu falei: tem sim. Usuário de drogas, bebidas. Ele disse: minha vida não tem mais jeito. Tem sim. Foi o primeiro que pediu o culto. Ele pede para orar, entende? Então a escolha é de Deus, mas a decisão é minha. E às vezes você pode decidir não querer a salvação, às vezes você pode decidir não ter a graça de Deus, você pode decidir não querer as bênçãos de Deus, você pode decidir isso tudo, a decisão é sua.
A escolha é de Deus, os planos é dele, a vontade é dele, mas eu tenho que submeter as vontades, os planos de Deus, a decisão é minha. Eu escolho submeter a isso, eu escolho abrir mão, eu escolho renúncia, eu escolho escolher Deus. Isso depende de mim. E tem coisa na nossa vida que não tem mais volta. Eu não posso voltar mais. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso nem pensar em voltar mais atrás. Tem coisa na nossa vida que a gente não pode mais pensar nisso. Primeiro que eu não tenho mais oportunidade para isso. Eu não preciso mais pensar nisso, porque de lá o Senhor me trouxe. De lá eu escolhi, eu vi a escolha dele. Ele escolheu o meu chamado, ele escolheu essa vida para mim e eu decidi ter isso. E eu não posso abrir mão disso. Eu não posso sair mais. Eu não posso voltar atrás. Eliseu era de uma família amorosa. Eliseu era de uma família rica, uma família tradicional, uma família de social, uma família de alta sociedade. Era uma família rica. E Deus falou com Elias: um dia eu vou te levar, você não vai ficar aqui para sempre, você vai lá e vai ungir Eliseu, que vai ser o seu sucessor, e vai lá na casa dele, e deu a pontuação, deu o itinerário. Elias foi lá e chamou Eliseu, falou: olha, o Senhor te escolheu para um chamado. E ele pega aquela capa e joga nas costas de Eliseu, e Eliseu disse assim: eu irei, eu não vou rejeitar o chamado, não. Eu não vou rejeitar aquilo que Deus tem para a minha vida, não. Eu agora vou voltar, eu posso voltar para a casa dos meus pais para fazer uma única coisa. Você entende como a escolha ela pode ser rápida? Às vezes Deus te dá uma oportunidade, talvez seja a última. Talvez seja a última oportunidade. Igual a 40 anos, 41 anos atrás, que Deus me deu várias oportunidades, e aquela foi a última. Eu falei: se eu não abraçar essa oportunidade, eu vou morrer. E eu vou para o lugar que não é bom. E eu decidi. Ele escolheu me tirar de lá. E eu decidi a me submeter a essa escolha. E Eliseu disse assim: mas o que é que eu faço? Me dá só um tempinho, Elias. Eu não te conheço não, Elias, mas o seu chamado falou fundo. O seu chamado falou profundamente ao meu coração. Deixa eu fazer só uma coisa. E Elias disse: o que você quer fazer? Eu quero ir na casa dos meus pais, beijar minha mãe, beijar os meus pais e despedir deles, porque não tem mais volta. Ele falou assim: vai, eu estou aqui te esperando. E não se esqueça o que Deus fez na sua vida hoje. Às vezes nós esquecemos o que Deus tem feito em nossas vidas. E às vezes pedimos: Senhor, me dá um tempo que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Às vezes Deus te dá tempo para você fazer, outros não. Às vezes Deus te dá tempo para você ir, despedir, realizar o seu sonho, fazer isso, fazer aquilo. Momento que Deus não permite isso. A decisão tem que ser imediata. E esse mundo é tão cruel, ele é tão massacrante, que a nossa decisão hoje ela precisa ser real e precisa ser instantânea. Sabia disso? Você não sabe a surpresa que o mundo tem amanhã para nós. Você não sabe disso. Los Angeles pegando fogo, daqui a pouco cruzando os planetas aí e tal, o Mar Morto secando, a guerra acabando, daqui a pouco assina o Tratado de Paz, depois vem a repentina destruição, guerras, rumores de guerra. A palavra de Deus está se cumprindo, querido. E por que você está deixando essa escolha para amanhã? O que você pode fazer agora? Tem coisa que você não pode remediar. E ele disse: eu preciso voltar e despedir dos meus pais. Sabe quantos anos aproximadamente que Eliseu caminhou junto com Elias? 10 anos, querido. Poeira, passando fome muitas das vezes, sendo sustentado pelos corvos, sendo sustentado pelo anjo, dormir na pedra muitas vezes.
passando frio muitas das vezes. Não foi uma vida boa. Mas em momento algum, Eliseu lembrou do seu conforto em casa. O chamado para a vida dele foi tão forte, que chegou ao ponto que ele disse assim: como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Mas fica aqui um pouquinho, descansa aqui, a minha hora está chegando, eu vou ter um particular com Deus, eu não sei como é que vai ser a minha vida, mas eu vou ser tomado, mas fica aqui, não precisa de você me acompanhar mais, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para compartilhar com você, a minha vida está acabando, fica aqui porque eu vou estar ali com o Senhor, a minha vida vai embora. Ele disse: não, eu não posso te deixar. Como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Isso foi em Gigal. Depois ele disse assim: mas o Senhor mandou ir ali para Betel. Você pode ficar aqui, Gigal. Fica aqui. O lugar aqui é mais conforto. Aqui você tem comida, aqui você tem amigos. Os profetas estão aqui para te dar apoio. Você tem uma cidade boa, você tem alimento, você tem tudo de bom aqui. Fica aqui em Gigal, porque eu vou a Betel. E ele disse: não, não, meu senhor. Não vou ficar aqui em Gigal, não. Eu vou a Betel. Eu vou contigo. A escolha de Deus para nossas vidas muitas vezes é massacrante, sabe por quê? Porque você precisa fazer aquilo que você não quer. Você precisa ser crente sem querer ser crente. Você precisa pregar e dar testemunho sem querer pregar e dar testemunho, porque tem dia que você não quer falar nada, tem dia que você quer chorar, tem dia que você não quer falar com ninguém, tem dia que você quer ficar isolado. E é nesse dia que Deus te surpreende, é nesse dia que Deus fala no seu coração, é nesse dia que Deus mostra a riqueza dele, é nesse dia que ele mostra a soberania sobre a sua vida, que é muito maior do que aquilo que passa em nossos corações. É muito maior. Fica aqui em Betel. Viu, Eliseu, fica aqui em Betel, porque eu vou chegar ali em Jericó. Combinado, meu filhinho? Fica aqui. Eu vou estar ali com Deus. O Senhor mandou ir lá. A nossa conversa é particular. Você não cabe lá. Você vai aonde? Eu vou a Jericó. Então tá. Como vive o Senhor? Como vive a tua alma? Eu não te deixarei. Sabe por quê? Porque eu creio na promessa que Deus tem para a minha vida. Eu não posso parar. Eu não posso olhar os rudimentos que me atrapalham. Eu não posso cauterizar a minha mente com as coisas desse mundo, com aquilo que atrapalha a minha visão. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma visão ampla. Eu preciso saber o que Deus escolheu para a minha vida e eu preciso abraçar isso, dura o que custar. O que custa eu ir a Betel? O que custa eu ir a Jericó? Nós já andamos tantos anos juntos, 10 anos, e agora você manda eu ficar aqui? Não. Como vive o Senhor, como vive a tua alma, eu não te deixarei, porque eu creio na promessa do Senhor, que ainda 1 milésimo de segundo, Deus vai fazer aquilo que está no meu coração, que Ele não disse isso para ninguém. Ele disse foi na hora lá, porque ele teve uma oportunidade. E qual foi a oportunidade que Deus te deu para você pedir a Ele o que você quer? O que Deus deu para você? A liberdade de você pedir a Ele o que você quer. Você já pediu a Ele o que você quer para a sua vida? Você já pediu a Ele o que você quer para esse ano de 2025? Ser uma atalaia do Deus vivo? Você já pediu a Ele para parar de murmurar? Você já pediu a Ele para você ter uma visão ampla da espiritualidade? Você já pediu a Ele para Deus visitar a sua família? Para Deus curar suas enfermidades? Para
para Deus revolucionar a sua vida material e espiritual também. Você já pediu isso a Ele? Porque Ele já te deu essa oportunidade de pedir, a liberdade de pedir. Porque quando Ele chega ali, em Jericó, interessante, aí Ele fala assim, pois é, nós estamos em Jericó, Eliseu, mas o Senhor, impressionante isso, o Senhor mandou vir aqui para Jericó, viu, Eliseu? Mas Ele agora está me mandando ir lá para Jordão. Fica aqui em Jericó. Jericó é lugar bom. A cidade é boa, porém as águas eram más, amém? A água lá era ruim, água salobra, mas o lugar era bom, tinha profetas, mas tinha problemas também, tinha um mundo lá, tinha gente lá, gente boa, gente ruim, o mundo contaminado, corrupto também estava em Jericó, certo? E ele diz, fica aqui em Jericó, porque eu vou no Jordão. Interessante, por que deu essa volta toda? Por que Deus não falou logo direto? Olha, eu vou lá para Jericó, depois eu vou para o Jordão, não. Eu estou em Gigal, eu vou para Betel, eu vou para Jericó, depois eu vou para o Jordão. São as etapas da nossa vida que precisamos cumpri-las. O Senhor determina passo a passo da nossa vida. E nesse passo a passo, você precisa ver quem é Deus. Nesse espaço você precisa ver quem é Deus. Deus está provando nossos corações para dar aquilo que você quer receber. E Ele prova mesmo. Ele prova. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer com a nossa vida. Ele permite sair tudo da gente. Depois Ele dá tudo. E mesmo sem saber que estamos sendo provados. Porque Jó disse isso. Jó foi provado sem saber o que Deus estava fazendo na vida dele. Jó estava sendo provado sem saber. Mas uma coisa ele disse, prova-me como ourives prova o ouro no fogo e sairei provado. Pode fazer, Senhor. Mas acontece que lá no final ele disse, quem dera que a minha história, está escrito, irmãos, quem dera que a minha história fosse escrita com tinta e chumbo na rocha, para que ninguém apague, para que nunca fosse esquecida. E está escrito mesmo. A sua história precisa ser marcada, independente do que está acontecendo na sua vida ou não. Mas existe um propósito. Existe um propósito daquilo que está acontecendo na sua vida. Existe um propósito. E esse propósito nós vamos saber só lá no final. Nós não vamos saber agora, não. Esse propósito você vai saber no final. Não vai ser em Gigal, não vai ser em Betel, não vai ser em Jericó, mas vai ser depois do Jordão, depois do milagre. E lá chegou na hora. Lá chegou a liberdade. Chegou o momento crucial. Quando o homem de Deus pergunta para o seu sucessor, o que você quer? Você agora lutou comigo, você viu, você não recuou, você não parou, você não escolheu cidade bonita para ficar, você não escolheu conforto para viver a sua vida, você não escolheu uma boa alimentação, você escolheu comer poeira, andar nesse campo todo, você escolheu estar do meu lado, e se eu não tinha nada para te dar, inclusive não tenho, mas o que é que você quer? Peça esses minutinhos, peça nesse segundo que você precisa, o que você quer para a sua vida, eu vou te ouvir. E Eliseu disse, ele foi ousado, me dá a porção dobrada do teu espírito. Irmãos, ele tratou o mestre dele como pai, sabia? E ele como primogênito, porque na lei, o primogênito ele tinha direito
a duplicidade de herança. Você é meu pai, eu te considero como um pai, então me dá a porção dobrada. Essa herança que está sobre você, me devolve ela para mim, porque eu preciso dessa, eu preciso ir avante, eu preciso cumprir o chamado. A escolha do Senhor, a decisão é minha, já que você me deu essa liberdade para eu pedir, então me dê a porção dobrada que está sobre ti. E ele disse: coisa difícil você pediu, eu não tenho condições de te dar, mas aquele soberano, o Deus que está conosco, o Deus desse profeta, é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus que abriu o Jordão, e nós atravessamos com o pé enxuto, estamos aqui diante dele. Esse Deus pode te dar, mas existe uma condição: se você me ver subir ao céu, no rodomoinho, num cavalo de fogo, cavaleiro, aí você vai ter. O que você quer para a sua vida, querido? Espiritualmente falando. Se você quiser, espiritualmente falando, você vai ter que estar atento. Você tem que estar buscar. Você precisa ver o agir de Deus sobre a sua vida. Você tem que ter uma audição sensibilíssima, bem sensível, apurada. Audição apuradíssima, para você ouvir o que Deus tem para a sua vida. Os afazeres talvez não dê essa oportunidade para nós. Talvez, se Eliseu ficasse em Gilgal, ou talvez se ele anda mais um pouco desanimado, ficasse ali em Jericó, talvez em Betel, não teria recebido nada disso. Mas você precisa permanecer, você precisa ver, e você precisa saber pedir. E aí, quando ele subiu, caiu sobre ele, só ficou aquele manto, aquela capa de Elias. E agora ele tinha que atravessar para o outro lado. E agora como eu faço? Para vir para cá foi fácil, é mole. O meu Senhor estava do meu lado. O meu pai, o meu mestre estava do meu lado. Agora ele foi embora. E agora, o que eu faço? Passamos de pé enxuto no Rio Jordão. E quando ele olha nas suas mãos, só a capa de Elias. Ela diz tudo. O que você tem na sua mão é insignificante. Mas insignificante para o mundo. Mas é o poder de Deus para salvar a sua vida. É o poder de Deus para salvar esse mundo. É o poder de Deus para transformar a sua vida. É o poder de Deus para curar. É o poder de Deus para transformar os nossos pensamentos, o cenário ruim em coisas boas. O que é uma capa insignificante? É as armas que Davi teve. Foi a sua funda. E ele chega lá, na beira do rio, pega 5 pedras, mas antes ofereceram a ele armas poderosas, lança, escudo, espada, escudeiro. Ele botou aquele troço lá que era emprestado, que não era nem dele, era de Saul. Pega isso aí, rapaz, use isso aí é bom, isso vai te defender, isso é bom. Isso aqui mandei fazer, foi um ferreiro que fez da melhor qualidade. Nada atravessa isso aí. Por que ele não foi lá lutar, irmãos? Não despreze aquilo que Deus te deu. Ela pode ser insignificante para o mundo, mas é o poder de Deus na sua vida. A gente vive por isso. Aí ele começou a arrastar aquilo, Davi, né? Arrastando aquilo. Foi aquilo que Deus escolheu aquilo para ele, irmão. Fala a verdade. Aos nossos olhos é bom, né? Vou estar mais protegido. Eu tenho um escudo melhor.
Eu tenho uma couraça boa. Aos olhos disso tudo, de defesa, de proteção, é a melhor coisa que tem. E nós somos assim. E Davi chegou a botar aquilo. Opa, eu estou bem aqui. Mas quando ele foi dar 2 passos ou 3, ele cai. Ele não consegue manusear aquilo. Aí ele para e fala: tira isso de mim. Tira isso de mim. Eu não consigo andar com isso. Tira isso de mim. Eu vou usar as armas que Deus me deu. Foi a arma que eu lutei. Foi a arma que eu matei o leão. Foi a arma que eu encarei o urso. É essa que eu vou brigar. É essa que Deus vai me dar vitória. Deus escolheu ele para essa missão. E ele se submeteu à decisão pessoal. Tira isso de mim. Você vai aonde? Vou no Jordão. Eu vou ali no Rio. Vai fazer o que no Rio, rapaz? Não interessa. Tem coisas que o mesmo homem de Deus fala: calai-vos, não conta isso para ninguém. Existe coisa que Deus já faz na sua vida, se é você contar para ninguém, não. Fica secretamente entre você e Deus. Deus faz as coisas às claras, mas no particular Ele quer falar com você no particular. E Ele fala com Davi: vai lá. E ele vai e abaixa, pega a primeira pedra. Olha a primeira pedra, bota na funda. Uma pedra? Não. Eu tenho oportunidade. Eu tenho a oportunidade de pegar 5 pedras. Por que eu vou pegar uma? Deus tem te dado a oportunidade de você escolher o melhor. E tantas escolhas que Deus te deu, por que você só escolhe uma só? E ele foi lá e pegou a segunda. Ele não é bobo. Se eu errar a primeira, tem 4 de reserva. Bota ali. 2. Pegar mais um. E o pessoal de fora olhando a loucura que aquele menino estava fazendo. Mas não sabia qual era a ligação que ele estava com Deus ali, amém? Então, querido, não despreze. O mundo vai desprezar aquilo que você tem, mas é o poder de Deus para a sua vida, para você viver esse 2025, para você viver até a vida de Cristo, para você viver a mudança que esse mundo está tendo. É só com o poder de Deus que você vai viver. É só com o poder de Deus que você vai avançar. Sem Ele, nada somos. E ele pega 5 pedras e vai. E o gigante está lá, blasfemando contra ele, falando contra o povo de Deus. E ele está lá. E ele começa a rodar, né? E o gigante falando: hoje mesmo vou te dar a sua carne nos abutres, as aves do céu. E ele: Senhor, tem misericórdia, Senhor. E nós precisamos ser dependentes do Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que essa pedra, eu não tenho mira suficiente. Eu não tenho habilidade suficiente, Senhor. A minha força está tremendo. Meu coração está batendo forte. Esse homem é muito grande. Mas no teu nome, no teu nome, no teu nome, vai! E ele lança aquela pedra. Talvez com uma força muito pouca, mas Deus aumentou a velocidade dela. E surpreendido, ele precisa ter certeza do que ele estava fazendo, né? Deus fez a parte dele. O homem não morreu com aquela pedrada, ele ficou zonzo. Aí Deus vai e fala uma coisa: agora corta a cabeça dele. Amém? Tem coisa que Deus faz. Tem coisa que você precisa fazer. Eu já preguei aqui várias vezes. Não fica marcando passo não, querido. Não fica marcando passo não. Deus não quer que nós marcamos passo não, porque o Senhor advertiu isso para Moisés. Quando chega diante do Mar Vermelho, Faraó aqui, os inimigos, e Moisés chega para o Senhor: Senhor, ó, o mar está aí, o inimigo está aí, o que eu faço? O Senhor ficou triste, ficou indignado com ele. Rapaz, que negócio é esse, rapaz? O que você tem na mão aí, rapaz? Não é o cajado? Ué, então toca nas águas aí e diga o povo que marche. Eu já tenho dado essa palavra, eu já liberei essa palavra para você desde a saída do Egito, e agora você está me perguntando o que tem que fazer? Tem coisa que Deus quer descansar na sua vida. Tem coisa que Deus não precisa dizer mais o que precisamos fazer ou deixamos de fazer. Isso é bom demais. Sabe o que é isso? É grau de maturidade, é grau de crescimento espiritual. Tem coisa que você precisa fazer e Deus não precisa se meter nisso não.
Agora tem coisa que você precisa orar, tem coisa que você precisa buscar, porque a Bíblia diz que esse monte vai ao outro se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Você direis, esse monte vai ao outro. Você não viu esse monte se mover ainda? Continua orando. Mas esse monte não moveu ainda, continua orando. Aí você ora, não vê o monte movendo, esse monte está muito difícil para ser movido. Continua orando, que uma hora esse monte vai virar. Uma hora esse monte vai para lá, outra hora ele vem para cá, mas precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque o monte, ele atrapalha a nossa visão, o monte ele tira a nossa concentração, o monte ele traz medo para nós, traz insegurança, desconforto. Mas se tiver fé, com o tamanho de um grãozinho de mostarda, você dirá a esse monte, vem para cá, vai para lá. São os montes de problemas, montes de dificuldades que precisam ser removidos da nossa vida de uma hora para outra. E você orou, não conseguiu ainda, continua orando. Senhor, não moveu ainda, continua orando. Senhor, mas aquele problema, continua orando. Senhor, mas aquilo dali não consegui ainda, continua orando. Senhor, mas aquilo, continua orando. Vai chegar um dia que o Senhor vai remover esse monte para lá e para cá, os seus olhos vai abrir e tu vai dizer, só o Senhor é Deus. Só Ele, só o Senhor é Deus. Você foi escolhido pela soberania de Deus. Agora a decisão de submeter a essa escolha é sua. É pessoal. É pessoal. O dia que Deus disse para mim assim, olha, se você não sair dessa hoje, se você não sair dessa, tu vai morrer. E eu sempre fui medroso no negócio de morte. Eu falei, não quero morrer não. Quer saber? Eu vou sair fora disso. Sair fora. E hoje eu estou vivendo aqui pela graça do Senhor. Hoje eu estou vivendo pela graça do Senhor. Já passamos altos e baixos, momentos muito difíceis na nossa vida. Teve uma noite que eu chorei a noite toda. Eu não vou contar tanta coisa aqui não. Teve uma vez que eu chorei a noite toda, travesseiro todo molhado. Não tive resposta para isso não. O Senhor respondeu de outra forma. E eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque Deus, parece que não, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus não podia tomar Elias lá em Gilgal, irmãos. Deus não podia tomar Elias em qualquer lugar, mas Ele quis provar se o homem estava atento, se o homem estava vendo, se era aquilo mesmo que Ele queria para a vida dele. Então Deus, é isso que tu queres? Então você vai ver e eu vou te dar, eu vou te recompensar. A herança é sua. E ele sai dali, ele bate com a capa nas águas. Aonde está o Deus de Elias? Amém. O Jordão se abre e ele passa de pé enxuto. Chega do outro lado os 50 profetas. O espírito de Elias está sobre ti. Eu também sei, calai-vos. Agora eles vão e pedem uma coisa tão... Entendeu? Aí chega para Eliseu e fala assim, nós somos 50 homens corajosos. Se tiver bicho, nós vamos matar. Entendeu como é que é? É isso aí. Se tiver bicho, nós vamos matar. Se tiver escorpião, nós vamos consumir com os escorpiões. Se vier leão, nós vamos matar. Nós somos corajosos. Nós somos fortes. Nós temos poder. Nós somos bons. Deixa a gente procurar o seu mestre. Deixa a gente procurar. Quem sabe o Senhor tirou ele daqui. Deus tirou ele daqui e botou no vale. A gente vai lá no vale e busca ele. Quem sabe o Senhor tirou ele daqui e botou lá no deserto. A gente vai lá e busca ele, porque ele é tão bom ficar junto conosco. Aí Eliseu disse assim, não faz isso não. Não faz isso não. O ministério dele já acabou. O Senhor já recolheu. Não faz isso não. Mas para não matar o amor que estava dentro deles, aí Eliseu diz assim, tudo bem. Vão lá, procurem. Eu vou estar aqui esperando por vocês. Coisa boa, né? Isso, né? Maturidade, querido. A gente tem que ter paciência. Paciência com os imaturos. Eu estou falando, não estou dizendo que eu sou maturo, não. Todos nós somos imaturos. Nós estamos no processo de maturidade. Nós estamos nesse processo. Mas tem coisa que realmente a gente tem que deixar lá para trás.
E não se submeter como criança, igual Paulo diz. Tem coisa que eu fazia como criança e tem outras coisas que eu não faço mais. E para finalizar a nossa conversa, às vezes Deus te chama e te algema. E você fica nocauteado sem fazer nada. Às vezes você chora. Pedro escolheu dormir lá na prisão, do lado de 2 soldados. Não tem outra saída, eu vou dormir. E ele dormiu. De madrugada foi a surpresa. Nem ele estava acreditando, sabe por quê? Porque na cabeça dele, acabou meu ministério, não tem mais jeito, eu vou morrer mesmo, já preguei porque eu tinha que pregar, já anunciei o evangelho para quem... Mas acontece que tinha um povo que eu amava, tinha a igreja que clamava de dia e de noite para Pedro. Às vezes ele dormiu, a Bíblia diz que ele não orou, ele dormiu. E quando nós dormimos, tem alguém que ora para nós. Quando nós estamos na aflição, de repente ele estava dormindo porque estava cansado, já estava aflito, talvez o Senhor deu até essa dormência para ele, para a vida dele, para a mente dele ficar boa. Não tem isso quando as pessoas estão em estado grave, o que eles fazem lá no hospital? Induz a ele, não induziu? Em coma, induzido? É para o cérebro descansar? Quem sabe o Senhor fez isso? Porque eu no lugar dele, meu irmão, eu não ia dormir nem um segundo. O Senhor induziu ele. Interessante isso. Interessante, viu? O Senhor induziu Pedro a dormir. Descansa. Descansa, porque eu estou no controle. E de madrugada eu vou te dar uma surpresa. Não foi isso que ele falou, mas a gente pode falar porque de madrugada houve uma surpresa, amém? Então Deus induziu, descanse, dorme, descansa o cérebro, porque eu estou no controle de todas as coisas, mesmo preso e acorrentado, de um lado de um soldado, do lado do outro, mas daqui a pouco eu vou fazer a surpresa, coisa que a nossa mente não alcança. E Deus faz. De madrugada as correntes caem, e ele sai, e ele procura a sua família verdadeira, que é a família espiritual, e quando ele bate na porta, os irmãos estavam orando por ele, a menina vai lá, Pedro está aí, cala a boca menina, já viu, a gente não dá muita atenção criança não, né? Mas a criança, ela tem seu valor, viu? Deus usa muito as crianças. Ó, Pedro está ali, é a voz dele. Cala a boca, menina, esse é o espírito dele, que Pedro. Pedro já deve estar morto essa hora. Por muito ela insistir, foram lá e abriram a porta. A surpresa, Pedro estava lá. Amém? Nada acabou na sua vida. É agora que vai recomeçar aquilo que Deus tem para você. É só despertar, escolher. E quem sabe nesta noite, você quer ter um encontro com o Senhor? Quem sabe nessa noite, hein? Você já está cansado dessa vida, igual eu fiquei aí alguns anos atrás. Quem sabe você já está cansado, igual eu fiquei há 40 anos atrás. Eu quero mudar, eu quero um descanso. Porque, irmão, você só para quando você estiver cansado. E a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estão cansados. Só procura Jesus quando está cansado. E eu estava cansado. Eu me cansei. Não quero mais essa vida para mim. Quem sabe nesta noite, Deus te trouxe aqui para você ter uma decisão com Ele. A escolha de salvar você é soberana, mas a decisão é sua, amém? A decisão para eu ir para o céu, a escolha que Deus fez para eu ir para o céu, Ele é soberano, Ele escolheu. Mas a decisão para ir para o céu, eu preciso decidir. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. E quem sabe nessa noite, você quer mudar a sua vida? Aí durante aqui o pastor vai orar, nós vamos orar, e vai ter festa no céu, igual teve comigo e com vocês aí, amém? E quem sabe Deus hoje já fez aquele banquete lá e está lá cantando o bolo para você nesta noite, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.